Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos aqui na casa e também pelos veículos de comunicação. Hoje nós tivemos temas bastante importantes sendo discutidos aqui na tribuna e eu vou trazer mais um, que eu considero um tema bastante relevante, porque terá que ser realizado exatamente agora. Vocês vão pedir a parte da minha fala, pode eu concedo. Viu? É em relação à posição do Tribunal de Contas do Estado, que considerou irregular a última licitação feita em 2009, que fez a concessão para uma das empresas do Grupo Constantino de 74 veículos para operar aqui na cidade de Bauru. Se identificou algumas irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado remeteu para o Ministério Público para que sejam adotadas as medidas necessárias e aplicou multa ao Executivo e também à Endurb. O que chama atenção nessa decisão do Tribunal de Contas do Estado foram os procedimentos adotados. Eu me lembro que quando foi discutida essa licitação, nós reivindicamos que fosse feita audiência pública. A alegação do Executivo era que não faria audiência pública porque o valor da licitação estava aquém daquilo que determina a lei de licitações. Pois bem, esse não é um fato qualquer, principalmente porque terá que ser realizada uma nova licitação aqui em Bauru. De 170 ônibus, juntando duas empresas num único grupo. E pelo que a gente vê, lê nos editais, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque licitação no sistema de transportes, aqueles vereadores que se debruçarem com cuidado, com isenção, verificarão que elas são muito complicadas. E nós podemos perceber que aqui em Bauru não existe, não tem existido o cuidado necessário para tratar desse assunto. A Comissão de Fiscalização e Controle está fazendo um trabalho bastante sério, analisando os custos do sistema de transportes. E nós temos percebido, pelas oitivas que nós realizamos, pela documentação completa que nos foi enviado, que sustentou o aumento da tarifa em 2013, que existem problemas gravíssimos na composição e na aferição dos custos do sistema de transporte. É um trabalho que vai exigir muito. O vereador Moisés Ossi tem nos acompanhado nesse trabalho. Isso vai exigir muito, porque não é algo tão simples assim. E licitação em transportes sempre é muito complicada. Mas essa decisão do Tribunal de Contas aponta que a cidade vai ter que se debruçar, e essa casa, que pelas intervenções dos vereadores, muitos estão com interesse de fiscalizar e fiscalizar bastante. Vereador Marquinhos, e o senhor apresentou uma matéria aí do Jornal Nacional falando da Petrobras, mas tome cuidado para não comprar gato por lebre. A situação da Petrobras é muito mais emblemática do que as matérias do Jornal Nacional. É importante fiscalizar, desde o Executivo do Estado e do município. De certa forma, é mais fácil fiscalizar o Poder Público Federal, porque as pressões, elas não são tão diretas assim. Mas nós temos muitas coisas a fiscalizar aqui em Bauru. E esse
é um dos fatos que nós temos que fiscalizar. Hoje é dia 7, e eu solicitei que o presidente da Câmara solicitasse da CEPLAN, que tem 10 dias de prazo para entregar, o habite, o alvará e o laudo de vistoria dos bombeiros no caso da Filivel. E continuo insistindo. Nós temos muitos problemas nessa cidade. Só que alguns problemas são tratados de maneira explosiva. Outros vai se acomodando. Mas, nesse caso específico, vem sendo praticada uma ilegalidade que fere o interesse público. Portanto, nós temos que fazer prevalecer o interesse público. Por fim, senhor presidente, ainda em relação aos ônibus, nós vamos ter que discutir no detalhe essa licitação. Porque, como eu tenho dito aqui, e a população sabe o que eu estou dizendo, meu objetivo não é convencer pessoas. Meu objetivo é lidar e tratar com as pessoas. A mãe do jornalista Ademir Elias sofreu um acidente sexta-feira em frente a essa casa. Ela foi tomar o ônibus, foi entrar pela porta de trás, havia muito movimento, o motorista saiu com o ônibus, fechou a mãe do Ademir Elias na porta desse ônibus, ela foi arrastada durante um período, e no próximo ponto o motorista passou, o socorro já estava sendo feito aqui. Resultado, a mãe do Ademir Elias teve o braço amputado essa noite lá no hospital de base. Quando eu digo isso, qualquer ser humano medianamente inteligente que parar aqui na frente da Câmara verá que os ônibus não têm piso rebaixado, que é impossível no horário de rush o motorista cobrar, cuidar de acesso. Então nós vamos ter que debater nesse contrato de licitação a necessidade, inclusive, do segundo homem dentro do veículo de transportes. E nós vamos procurar demonstrar que existe recurso para fazer isso sem o aumento de tarifa. É possível fazer essa discussão. Porque aí nós falamos de saúde. Ter bons serviços de transporte público é saúde. Ter acesso à qualidade de vida é saúde. Nós precisamos fazer um debate mais sério, um debate voltado com um compromisso radical ao interesse público. Para encerrar, senhor presidente, em relação ao Minha Casa Minha Vida. E o vereador Renato Purini fez uma abordagem bastante interessante sobre isso. É óbvio que a situação dos moradores, dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, tem sido objeto e alvo de muitas críticas, umas feitas por ignorância em relação ao programa, outras feitas com alguns tipos de interesse. O que eu estou tentando dizer é que o programa Minha Casa Minha Vida, ele procura dar dignidade para pessoas que foram excluídas, e nós temos muitos excluídos no Brasil, de ter um direito mínimo que é acesso à moradia. E algumas falas têm vindo no sentido de estigmatizar essa população. Vamos discutir a questão do IPTU. O que diz o artigo 43 da Lei 5.631, do Plano Diretor Participativo? O lançamento do IPTU nos grandes empreendimentos habitacionais, condomínios, loteamentos fechados, se dará depois de 2 anos após o registro do empreendimento em cartório. E ninguém vai me convencer que quem consegue comprar terreno de alto padrão, com custo de 500, 600 mil reais, não tem condição de pagar o IPTU. A isenção, ela não é definitiva, vereador Sandro. A isenção visa
criar as condições necessárias para que essas famílias que viviam em locais irregulares, para concluir, em locais irregulares, em áreas de risco, possam ter moradia decente e, a partir de um período, organizar as suas vidas, para que possam tocar as suas vidas, se requalificando para o trabalho e cumprindo com as obrigações que todos cumprem. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu deixo registrado aqui que nós temos que fazer um debate muito mais profundo e muito mais sério sobre essa questão, porque visões discriminatórias em relação à habitação social nós temos, e todos nós podemos discutir o que isso provocou quando da ocupação daquele bairro que existe lá perto do Jaraguá, que tem um nome chamado Núcleo Fortunato Rocha Lima e que pejorativamente é tratado como desfavelamento. Muito obrigado, senhor presidente.